Questão 19. A figura 1 apresenta um sistema composto por um trilho fixo em U e uma barra móvel que se desloca na vertical com velocidade v, suspensa por um balão de massa desprezível. O trilho e a barra são condutores elétricos e permanecem sempre em contato sem atrito. Este conjunto está em uma região sujeita a uma densidade de fluxo magnético B, que forma com a horizontal um ângulo θ, como ilustrado na figura 2. Diante do exposto, o valor da corrente induzida no sistema em amperes no estado estacionário é: dados, massa da barra, 1 kg, aceleração da gravidade, g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O ângulo θ entre o horizontal e o vetor B, 60 graus. Massa específica do ar, 1,2 kg por metro cúbico. Volume constante do balão, 0,5 metro cúbico. Comprimento da barra entre os trilhos, 0,2 metros. Densidade de fluxo magnético, B igual a 4 teslas. Observação: despreze a massa do balão com o hélio e o atrito entre a barra e os trilhos. Letra A, 5,7, B, 10, C, 23, D, 30 e E, 40. Vamos então à resolução da questão 19, senhores, onde primeiramente nós vamos desenhar as forças que atuam no sistema balão-barra, né? Balão-fio. Nós temos o peso aqui, ó, da barra, né? No caso é massa vezes a aceleração da gravidade. O balão ele tem um volume, ele tem uma densidade do ar lá, então na verdade nós temos para cima uma força que nós já conhecemos chamada empuxo, certo? O empuxo, nesse caso é vertical e para cima, né? Puxando a bolinha para cima. E aí, senhores, nós vamos ter que calcular esse peso e esse empuxo, né? Na verdade, se você pegar o peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Ele dá na questão a massa, né? É 1 e a gravidade é 10, então o peso é igual a 10 newtons. Sendo assim, eu também vou poder calcular o empuxo. O empuxo, senhores, é uma força vertical e para cima, né? Que é igual ao peso no caso do fluido deslocado. No caso seria a densidade do ar, gravidade, vezes o volume, no caso do balão. E ele dá tudo isso na questão, certo? Vamos lá. Calculando então, a densidade do ar é 1,2, a gravidade é 10 e o volume do balão, senhores, também é igual a 10. Não é isso? 10 não. Na verdade, o volume do balão é 0,5, desculpa, né? Então aqui vai ficar 12 vezes 0,5 dá 6 newtons. Amigos, para que esse cara aqui, ó, que é o cabo, né, que é o balão, ele desça com velocidade constante, ou até suba com velocidade constante, como eu tenho 10 para baixo e 6 para cima, se a velocidade é constante, a aceleração é zero. Então você vai ter que ter aqui a força magnética. E está bem claro para mim que essa força magnética, se essa força vale 10 e essa força vale 6, é que a força magnética ela só pode valer 4 newtons. Agora eu só estou com um problema. Observando a segunda figura, eu vejo que aqui está o fio, estou olhando de lado, né? Aqui está o balão, né, senhor? Vou até pintar aqui para fazer um pouquinho diferente, né? Isso aqui é o fio visto de lado. E aqui existe um campo magnético nessa linha. Só que esse campo magnético ele está assim, ó, nessa direção. E ele não pode estar nessa direção, ele tem que estar na direção perpendicular. Então a gente vai ter que fazer uma projeção do campo magnético nesse sentido. E essa projeção do campo magnético, senhores, na verdade é a projeção da horizontal, né? Que é a que eu vou ter que pegar para calcular a corrente, né? Então aqui está esse campo magnético. Reparem que, na verdade, eu vou chamar esse cara aqui de belinha. Vou chamar de BX, de BY não, né? BX, né? Na horizontal. Onde aqui, senhores, nós temos o ângulo θ, que é o ângulo que ele deu para a gente de 60 graus. Então, na verdade, esse belinha, ele nada mais é do que o B cosseno de θ. Reparem que o ângulo ali é colado.
né? Como o campo magnético, ele deu aí na questão, né? O campo magnético vale 4 e o cosseno de 60 vale meio, então essa componente do campo magnético vale 2 Tesla. Então é essa componente perpendicular à velocidade, né, de descida do fio, né, junto com o balão, senhores, é que vai determinar para mim, logicamente, a força magnética, no caso, no sentido para cima, né? E aí, amigos, fica bem claro para mim que como a força magnética é bio, né? Lembrando que o B que você vai utilizar aqui é o B', é o BIL, né? E aí a gente vai calcular justamente a corrente elétrica que passa pelo fio, né? Calculando essa corrente elétrica, como é que fica o cálculo disso, gente? A força magnética é 4, que a gente já tinha calculado aqui, né? O B é 2, o B', vezes o I, vezes o comprimento do fio, né, meus amigos, que é igual a 0,2. Não é isso? Agora a gente pega 0,2 com 2, dá 0,4. 4 dividido por 0,4, senhores, a corrente elétrica é igual a 10 amperes, ok? A corrente elétrica no fio, detalhe, neste sentido, né, dado pela regra da mão, né? Aqui está a corrente elétrica, ok? Para a esquerda, né? E ele pede na questão, senhores, a corrente elétrica, que vale 10 amperes, o B, então, é o nosso gabarito, a letra B. Ok, meus amigos? Um grande abraço e até a próxima questão, senhores.